Olá, seguidores e ouvintes da página do Portal do Rico ao Pobre, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para a terceira edição do Giro Drap PG, programa que vai ao ar no Facebook e também disponibilizado no nosso canal no YouTube do Portal do Rico ao Pobre. Hoje, de quarta-feira, 5 de julho, acompanhem com a gente, venham conosco para mais essa jornada. Além da página no Facebook e no canal no YouTube, também estaremos disponíveis, em um primeiro momento, o programa inserido no podcast do Futebol Sem Divisão, que pode ser encontrado nos principais agregadores de podcasts, como Deezer, Spotify, Google Podcasts, entre outros. Eu, Cícero Goitacá, sou jornalista do Portal do Rico ao Pobre, da equipe da cidade de Ponta Grossa, e irei apresentar esta edição para vocês. Relembrando que o Giro Drap é um quadro semanal focado inteiramente na Liga de Futebol de Ponta Grossa e sempre vai ao ar às quartas-feiras no horário das 20 horas. Esse é mais um produto com selo Drap com o intuito de fortalecer e dar voz ao futebol amador, sempre apontando um panorama atual, como entrevistas, análise da rodada, mas também proporcionando o debate e principalmente fomentando a várzea da capital e do interior do Paraná. Hoje eu estou acompanhado de Alisson Santos e João Paulo Pacheco para a terceira edição do programa. Boa noite, Alisson. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Cícero. Boa noite, JP. Hoje estamos aqui para relembrar um pouco, falar um pouco sobre esse time que é tão grande, tão carinhoso com a gente, que é o Ipiranga Futebol Clube. Um clube que está completando 100 anos agora e, sem dúvida, é um programa que vai render bastante. Pra vocês terem uma ideia, nem jantei ainda, tanto que eu estava ansioso para falar com esse tema para vocês. É uma edição super especial, não é mesmo? Exatamente. Diz aí, manda o teu oi aí, JP. JP, que é um cara que é perito em Ipiranga mais do que eu. Muito boa noite aí, seguidores da página do Rico ao Pobre. Muito boa noite, Cícero e Alisson, meus companheiros aí dessa terceira edição do Giro Drap. E hoje, particularmente, aí um tema que eu gosto muito, que talvez eu conheça um pouco mais a fundo aí, devido, não vou esconder, torcedor desde criança da equipe do Ipiranga aí, então talvez hoje o clubismo fale um pouco mais alto, mas só hoje. Depois a gente volta àquela famosa imparcialidade aí que a gente aprende. Mas um prazer falar sobre um dos meus clubes aí do coração, onde minha família tem uma tradição muito grande dentro do clube. Eu pude fazer parte do clube com um título sub-17 do Campo Larguense e hoje aí na profissão vamos conseguir falar um pouquinho mais do Ipiranga. Então eu passo a bola novamente para o Cícero dar continuidade a este grande programa que vai ser hoje. Pois fique à vontade, João Paulo. Hoje o clubismo tá liberado aí de tua parte. Você viu, Cícero? E você viu que ele... Você viu que ele deu uma valorizada no passe, ele falou de título sub-17, já deu um ótimo cartão de visita, né? Com certeza, tá mais do que correto. Exatamente, perfeito. Vamos lá, então, nossos queridos seguidores. Antes de darmos início a esta edição, confira o recado da produtora Pacundê, selo de podcast independente de Curitiba, que mesmo sem as gravações no estúdio, nesse momento, está produzindo em diversos segmentos. Fique com o recado da Pacundê. Muito bem, ouvintes, nesta edição do Giro Drap teremos como pauta principal o centenário do Ipiranga Futebol Clube de Palmeira, já que o Screte do município do interior aí do Paraná faz aniversário nesse dia 6 de agosto. No ano de 2019, o Portal Drap acompanhou a trajetória dos alvirrubros rumo ao título inédito da Liga de Futebol Amador de Ponta Grossa. E lembrando que o site do Rico ao Pobre vai retransmitir aquela final para vocês no nosso quadro e Relembrando Memórias, a final do Campeonato Amador de 2019, neste sábado, às 15h30, no nosso canal no YouTube. A final entre Ipiranga e América. Nesse sábado, não perca. Em meio a tanta história ao longo desses 100 anos, o Ipiranga viveu seu ápice em 1995, quando conquistou a Taça Paraná, principal torneio aí do futebol amador estadual. O troféu simboliza a glória máxima do futebol amador paranaense. Entre outros títulos marcantes do Ipiranga estão o bicampeonato da Liga Campo Larguense em 2001 e 2002 e a conquista do Campeonato Sul Brasileiro em 2001.
O Screte de Palmeira, o Ipiranga, também ostenta 17 troféus do certame municipal da cidade. Agora vocês conferem um VT especial produzido pela equipe DRAP para relembrar um pouco sobre a história da equipe alvirrubra de Palmeira. Na voz narrada pelo nosso querido repórter Antônio Neto. No dia 6 de agosto de 1920, 53 apaixonados por futebol da cidade de Palmeira decidiram criar o Ipiranga Futebol Clube. Passou 100 anos e em 2020, a equipe do interior do Paraná comemora o seu centenário. São 100 anos de muitas glórias para o alvirrubro, que é carinhosamente apelidado por seus torcedores de Glorioso. Uma das grandes marcas do Ipiranga é o seu estádio, que leva o nome do ex-presidente e um dos maiores nomes da história da equipe, João Shed. A arquibancada e seu grande pavilhão de madeira é marca registrada do local. A Casa do Alvirrubro foi inaugurada em 1930 com um amistoso entre Ipiranga e Operário Ferroviário. O primeiro grande título da história ipiranguista foi em 1957, com a conquista do campeonato da Liga de Palmeira, em cima do rival, Associação Atlética do Palmeira, vencendo os 2 jogos da final. Esse título foi o primeiro de 17 conquistas do torneio, que hoje em dia não é mais disputado. Durante esses 100 anos, o Ipiranga conquistou a cidade de Palmeira. A falta de um rival local e a coleção de conquistas aproxima ainda mais equipe e cidade. O ex-jogador e atual treinador do Ipiranga, Duio, comenta sobre essa relação. E hoje, no futebol, o Ipiranga representa a cidade e foi o único que ficou. Que manteve suas portas abertas, manteve o futebol amador. Então, os outros clubes também são importantes para a cidade. Mas hoje o Ipiranga se torna mais importante porque foi o único clube que ficou. Por causa que no amador a gente não tem remuneração, ninguém tem. A diretoria está ali porque gosta. As pessoas gostam do clube, trabalham pelo clube, para o clube não morrer, né? O clube sobrevive dos associados, dos sócios torcedores. Então, hoje o clube está ali, é pelas pessoas que comandam o clube. O clube vai ser eterno, né? E os outros clubes até têm, mas infelizmente eles pararam com o futebol. Então, eu acho que hoje o Ipiranga se torna o clube mais importante da cidade, por causa que ele continuou, né? Ele nunca parou. Mesmo perdendo, muitos anos passamos perdendo, mas continuamos a nossa caminhada e hoje estamos colhendo os frutos aí, acabamos ganhando o campeonato ano passado, depois de 10 anos sem comemorar um título. E agora é continuar esse trabalho, só engrandecendo o clube. Após se estabelecer como uma potência entre os clubes da região, o Ipiranga queria colocar seu nome entre as grandes equipes do estado. E isso aconteceu em 1995 com a conquista da Taça Paraná. O segundo jogo da final do campeonato foi disputado na Casa Alvirrubra. Após perder o primeiro jogo para o Real, da cidade de Realeza, o Ipiranga precisava vencer o confronto, e assim o fez. Na prorrogação, a equipe de Palmeira anotou mais um gol e a torcida do Glorioso pôde ver a equipe chegar ao topo do estado, no estádio que eles tanto amam. O atual presidente do Ipiranga, Adriano Santos, estava em campo naquela partida e relembra como foi essa conquista. Choveu muito. Eu estava fora, no Alambrado, e me lembro até hoje, o time do Realeza aquado, eu digo pelo sentido de ver a pressão, porque você conhece o nosso estádio, o estádio estava totalmente tomado. Eu acho que foi um dos maiores público que o Ipiranga já teve no estádio João Shed, e com certeza foi. A hora que saiu o gol da prorrogação, a gente não se lembra, porque foi um empurra-empurra, foi um tal de abraça-abraça, foi choro. A gente não sabia se estava chorando ou se era a chuva que estava molhando. Mas tenho certeza que seriam lágrimas dos olhos de todos os ipiranguistas que estavam no momento. E daí foi só festa. Eu acho que foi mais de 2 semanas de festas, e carreatas, e alegrias, e coisas boas, que foi aquele momento da Taça Paraná do nosso glorioso Ipiranga. 15 anos depois, em janeiro de 2000, o Ipiranga recebeu o convite da Federação Paranaense de Futebol para disputar a primeira Copa Interclubes. Em um torneio que contava com 16 equipes, o Ipiranga chegou à final para enfrentar o União Capão Raso. A primeira partida da decisão foi em Palmeira, com o estádio João Shed lotado.
e com uma festa gigante dos torcedores alvirrubros que empurrou sua equipe para uma vitória pelo placar de 5-2. O segundo jogo da final foi em Curitiba e o Glorioso ficou com o título após empate em 1-1, garantindo a festa na cidade de Palmeira, do que para muitos é a maior conquista da história do Ipiranga. Em 2019, o Glorioso conquistou o Campeonato Amador de Ponta Grossa. Após empatar os 2 jogos da final, o Ipiranga se sagrou campeão derrotando o América nos pênaltis. Já neste ano, o objetivo da equipe era conquistar o campeonato pelo 2º ano consecutivo e em seu centenário, mas acabou sendo interrompido pela pandemia do coronavírus. São 100 anos de história para o Ipiranga Futebol Clube. A equipe de Palmeira coleciona conquistas e leva muito orgulho aos moradores da cidade, onde pode contar com uma torcida apaixonada. Atributos como estádio João Shed, que se tornou um templo do futebol amador, e o uniforme branco e vermelho, que é conhecido por todo o estado do Paraná. A equipe chega ao seu centenário fazendo valer o apelido de Glorioso, mas a ambição ainda continua no time de Palmeira. Como vocês puderam ver aí, o VT aí do nosso amigo Antônio Neto, voz dele, um abraço, Neto, sempre comentando aí, sempre participando com a gente. Quero passar a bola agora ao Alisson e ao João Paulo para a gente conversar um pouco aí sobre Ipiranga. Muito bacana poder ver aí um pouco sobre a história dessa lendária equipe do futebol paranaense, não é mesmo? E eu queria que vocês falassem aí tal, como vocês se sentem, né? De certa forma, a gente como imprensa fazendo parte aí, a gente pode estar na cobertura do campeonato ano passado e também já puxando, né, pela história do time, assim como ano passado, outras conquistas também, a importância da jogando junto, como assim se diz, não é mesmo? Uma equipe que move ali a cidade, muito apaixonados, os torcedores, o João Paulo sabe bem como é que é. Como vocês se sentem vendo esse momento aí do Ipiranga, atual campeão, e comemorando seus 100 anos de existência? Alisson e João Paulo, é com vocês. Vou começar aí, JP. Ah, é? Achei que você queria falar antes. Não, você é o nosso ilustre ipiranguista aqui. Então, né, Cícero, e nossos ouvintes aí do Giro Drap PG, a equipe do Ipiranga aí ao longo de toda a sua história centenária aí, conseguiu conquistar títulos importantes e de relevância dentro do cenário estadual e principalmente dentro do cenário aqui da cidade de Palmeira. Passando rápido um pouco, né, sobre a fundação, fundado em 1920, o estádio cresceu em 1930, o sonho saiu do papel do João Shed, que foi presidente da equipe, aí um dos grandes ídolos, um dos grandes nomes da equipe do Ipiranga, um cara que a gente tem aqui em Palmeira como um dos grandes da história do Ipiranga, até porque ele que lá em 1910, quando começou as conversas para fazer o estádio, foi ele que conseguiu, com a sua influência, o empréstimo com alguns bancos para tirar do papel aí o pavilhão vermelho e branco aí do nosso estádio. Bom, ali, por aquele período ali, alguns títulos menores, mas só lá em 1957, né, o título da Liga de Palmeira, que o próprio Ipiranga fundou e ajudou a consolidar aqui no certame municipal. Bom, o Ipiranga conseguiu 17 títulos da Liga, só que a Liga não existe mais aqui em Palmeira, pelos motivos que o Duio, o Júlio César Vida, falou na entrevista. As equipes aqui de Palmeira não existem mais. O time de futebol, um exemplo é o Palmeira, um dos grandes rivais da equipe de Ipiranga, que em 92 foi campeão da Taça Paraná e aumentou a pressão em cima do Ipiranga aí, né, para ser campeão da Taça Paraná também. Só que o Ipiranga só conseguiu 3 anos depois, mas com uma gigantesca pressão, porque o Ipiranga aqui dentro de Palmeira tinha mais liga, a liga regional, mas não tinha Taça Paraná. Aí ficava aquela zoação, aquela pressão ali dos adversários para o Ipiranga conseguir esse grande título. Bom, falando um pouco dos dias atuais, como eu vejo, a equipe do Ipiranga é uma equipe muito bem estruturada, muito bem consolidada, principalmente por causa dos diretores, Alisson, Cícero. Se eu for dar um mérito, é por causa dos diretores, porque bem eles disseram, não tem dinheiro, cara, não tem, é amor. É amor à camisa, é amor ao clube, e também, como nas entrevistas ali que a gente vai ver, muito por causa da família que se é criada, a família ipiranguista,
é muito grande, é algo difícil de explicar. Porque quando uma pessoa faz parte da equipe, seja da forma que for, vira da família. Eles perguntam aí como está teu pai, como está tua mãe, você precisa de alguma coisa. Então, o Ipiranga cria esse laço com jogadores, assim, que você não vê em outro lugar. Bom, na minha visão, não vê em outro lugar. Cara, você chega dos jogos, se você perdeu, se você ganhou, eles te dão um lanche, te dão um refrigerante, fazem festa. Cara, enfim, é uma equipe que se preocupa muito com quem veste a camiseta do Ipiranga. Então, acho que o diferencial do Ipiranga para as outras equipes é isso, é ser uma grande família, que o Saninho, o Adri, é um cara que eu nunca vi um cara tão apaixonado assim igual ele. Então, além dele, e por trás dele ali tem uma grande diretoria que também é muito competente e muito apaixonada. Então, acredito aí que o futuro do Ipiranga está em boas mãos. A única coisa que eu falei, né, que eu falei no último programa, é a preocupação lá na frente, porque são adultos já, homens já de um pouco mais de idade, assim, que tem que se preocupar com quem vem depois. Quem é que vai assumir essa barca? Então, acho que esse trabalho de já ter um juvenil, de ter um sub-17 e criando laços desde que o cara é pequeno com o Ipiranga, faz com que ele tenha essa vontade de ser lá na frente um diretor, um presidente ou algo assim. Então, essas minhas primeiras palavras é mais sobre isso, sobre o por trás assim, do Ipiranga e não só a equipe dentro de campo. E agora eu passo para você, Alisson, o que você tem a falar e a comentar sobre isso? Cara, como vocês já sabem, né, falar um pouco também para os nossos ouvintes aí, né, eu sou um cara que, para ser bem honesto, eu comecei a conhecer mais do Ipiranga, né, saber mais sobre o Ipiranga no ano passado, né, quando a gente fez a cobertura da Liga de Ponta Grossa, né, a qual o Ipiranga foi campeão, ganhando em cima da América, um jogo muito simbólico e tudo. E, assim, no momento que a gente pisou lá em Palmeiras, né, no estádio de Ipiranga, né, eu fui junto com o Cícero e com o Eduardo ainda na época pra gente transmitir, né, o jogo da final, né, o segundo jogo da semifinal contra o Vila Velha, que eles ganharam por 3-2. E, assim, no momento que a gente chegou lá, a gente já pôde perceber que era um clube, assim, muito diferenciado, né, muito diferenciado até do que a gente via aqui em Ponta Grossa, né. É um clube muito, assim, identificado com a sua torcida, né, com a sua cidade, né, isso que é mais importante. Até estava comentando com o Rafael Buiar, né, o nosso chefe, que ele falou que é muito raro um clube, já é muito raro um clube profissional completar 100 anos. Para um clube amador completar 100 anos, eu acho que é preciso muita coisa junta, sabe? É muita união mesmo, como você destacou bem, JP. E, assim, é um clube, assim, eu considero como um exemplo, assim, pelo menos num cenário aqui regional, aqui, né, na Liga de Ponta Grossa. É um clube muito bem estruturado, assim, até de categoria de base, tá? Um clube que, até o JP falou de pensar no futuro, né? É um dos poucos clubes amadores que eu percebo que faz isso, né? Que tem uma escolinha própria, que desenvolve esse tipo de coisa, e eu acho isso bacana. E, assim, como eu falei um pouco para vocês da Liga de Ponta Grossa, né, que eles foram campeões no ano passado, né? Esse título, ele teve uma certa importância para o torcedor ipiranguista, né? Porque quebrou um jejum, né? Como até o Dui falou no VT que o Neto fez pra gente, era um jejum de 10 anos, né? O último título do Ipiranga, o JP pode me corrigir se eu estiver enganado, mas foi em 2009, né? Ainda na Liga Municipal de Palmeiras, quando existia, quando existia ainda a Liga de Palmeiras. Exatamente. Então, assim, foi um título muito simbólico e, cara, assim, relembrar um pouco da campanha daquele Ipiranga, né? É um clube que, desde o início, mostrou que estava ali para querer ser campeão, assim. O primeiro jogo que eu lembro que eu cobri do Ipiranga foi, acho que no final da primeira fase ali, foi um América e Ipiranga, pelos dois times mais fortes da chave, os dois caíram no grupo B. E, cara, a expectativa, assim, pô, um puta jogão, né, e tal. E, assim, na preleção dos caras eu já senti, assim, uma diferença. Eu, sinceramente, até ali não conhecia ninguém de Ipiranga, não conhecia nada do time, nem nada da história. E, assim, na preleção mesmo que o Dúlio fez, dos caras batendo no peito, falar que estamos aqui no número de freitas, vamos mostrar para esses caras que a gente quer ser campeão. E, assim, do outro lado, você via até os caras da América, assim, meio até entrados com um salto alto, assim, né? Porque eram atuais campeões da Liga, né? São o time que mais venceu, né, o campeonato. Já tinha e, cara, classificado o jogo também, já né? tinha classificado. Enfim, cara, o jogo foi 4-1 pro Ipiranga. E, assim, cara, 2 chutaços do Graxa fora da área que quando eu vi, assim, até tive o prazer de tirar foto daquele jogo, que foi muito, muito bonito mesmo. Ali o Ipiranga cravou seu nome na história da Liga de Ponta Grossa, né? Vencendo o maior campeão e dizendo, não, eu tô aqui
não vim aqui passear, né? Vim aqui para buscar o título. E aí depois, né, classificou em segundo no grupo B, né? O fez 14 pontos, com o melhor ataque e a melhor defesa, apesar de ser o segundo colocado, o América ficou 1 ponto acima com 15. E aí nas quartas de final, né, só para não dizer que não foi fácil a conquista do Ipiranga, né? Eles eliminaram o Milan Santa Mônica no placar agregado de 1-0, ganhando o primeiro jogo, empatando 0-0 a volta. E aí, nas semifinais, né, eles empataram em 0-0 com o Vila Velha, fora de casa, e venceram por 3-2, também um jogo muito emocionante, que a gente até ficou surpreso com o desempenho do Vila Velha, mas o Ipiranga... O goleirão dos caras salvou muito, né, o goleiro do Vila Velha. Exatamente. Sim, e com a força da torcida, enfim, conseguiu se classificar 3-2. E a final, né, cara? A final que foi rodeada de polêmica, pelo menos o primeiro jogo, né? O Ipiranga não pôde mandar o seu jogo no João Shed, né, por conta de uma determinação prévia da Liga, né, que foi definida arbitral, que a final teria que ser em Ponta Grossa, enfim. E aí, né, o primeiro jogo terminou 1-1, o Ipiranga arranca o empate com o Gile, né, no segundo tempo, e leva o jogo para o segundo jogo totalmente aberto, né. O jogo foi decidido, a final, né, foi decidida no Milão de Freitas, o segundo jogo, né, um jogaço de bola, cara, até todos vocês estavam lá, e vocês lembram, né, cara, eu acho que foi um puta jogão, assim, acho que foi melhor que final de muito jogo profissional, assim, cara. Eu lembro que teve pelo menos 2, 3 golaços, assim, no jogo, tanto do América quanto do Ipiranga, e terminou 2-2, o jogo foi para os pênaltis, aí o Ipiranga venceu 4-3, né, o goleiro catando 2 pênaltis, né, 2 belas defesas, e, né, dando o título para o Ipiranga, né, um clube que, apesar de ter feito ali sua primeira participação, né, uma das primeiras na Liga de Ponta Grossa, conseguiu levar o título e quebrar esse jejum, né, que sem dúvida foi muito importante para o torcedor. Né? Exatamente. Só para complementar, o Ipiranga aí nesse período de 2009 até 2019 participou do Campo Larguense, né, cara? O Campo Larguense teve uma sequência ali que também não conseguiu ganhar. Chegou a flertar com o vice em 2015, ano passado mesmo, também caiu para a equipe do Fanático, então é uma equipe que é o título amador de Ponta Grossa. Tem gente que fala, mas amador de Ponta Grossa, cara, pro Ipiranga é um título muito importante para a história, porque senão ia completar 100 anos, dando um jejum aí de 11 sem ser campeão. Então, agora que lembrei, o Ipiranga caiu para o Internacional de Campo Largo, lá no Campo Larguense. Então, o ano passado, se não fosse campeão da Amadora, a pressão ia estar gigantesca, mais ainda esse ano para ser campeão, porque é uma equipe bem estruturada, que, pela história, é uma equipe que, quando entra no campeonato, é favorito. Mas, por exemplo, eu concordo que no cenário de Ponta Grossa, pouca gente conhecia o Ipiranga, mas no cenário fora, de Curitiba, Campo Largo, Guarapuava, e em outros estados, até que nem o queridíssimo Patriciano falou, ele é conhecido, então ele precisava mostrar o que veio ano passado no cenário de Ponta Grossa, e aí foi campeão. O Ipiranga conseguiu o Campo Larguense de forma consecutiva em 2001 e 2002, e aí depois só a Liga de Palmeira, então precisava de um título diferente, ainda mais que eram equipes diferentes também pro Ipiranga. Eu lembro que ano passado, quando teve, eu ainda não estava no draft, mas eu estava acompanhando, o Duil ainda falou das dificuldades de enfrentar a equipe da Grossa, por não conhecer as equipes e também muito pela questão de locomoção e horário. Então não foi um campeonato que, nossa, o Ipiranga ganhou com tranquilidade. Foi um campeonato que teve as goleadas, uma em cima do Galdinos, essa em cima do América, mas foi um campeonato que foi muito difícil para a equipe, principalmente por essa locomoção aí e por ser equipes diferentes. E, cara, detalhe, as equipes de Ponta Grossa são muito bem, os times que são montados são muito bons. Um ou outro ali destoa um pouquinho abaixo, mas é um campeonato muito difícil, então eu considero aí sim o Amador de Ponta Grossa muito importante para essa história recente do Ipiranga. E, claro, título é título, né, cara? Você vai comemorar de qualquer forma. Exatamente, JP, título é título, e como você bem pontuou, não foi um campeonato fácil, assim como é característica do Ipiranga, você pode até falar melhor que eu ainda sobre isso, a característica de entrega até o último minuto, até o último instante. A gente pôde ver no VT, né, onde foram retomadas aí outras conquistas e tudo mais, disputa até o final, e revertendo o segundo jogo e tudo mais. E a final do ano passado também foi assim, né, nos pênaltis, um jogo decidido, brigado até o fim, o gol do empate
né, no segundo tempo ali, já no apagar das luzes, e é bacana poder compartilhar, né, dessa experiência, dessa história de uma equipe como o Ipiranga, tão importante, né, para nós, entusiastas, admiradores, torcedores do futebol amador pontagrossense e paranaense. Vocês têm mais alguma consideração a respeito ainda desse tema, ou podemos passar para o próximo tópico? Fiquem à vontade. Eu só tenho uma consideração, que mais um título aí que a equipe do Ipiranga tem é a questão lá da Copa, a primeira Copa Interclubes aí, né? E também foi um jogo que deu uma destoada na final apenas, que ganhou o primeiro jogo no João Shed por 5-2, daí foi lá para Curitiba e conseguiu manter o resultado, conseguiu um empate com um gol do Duio. Então, antes, cara, não tinha no regulamento questão de saldo de gol. Então, ganhou de 5-2 o primeiro. Se perdesse o segundo, era a prorrogação e pênalti de qualquer jeito. Então, o gol do Duio Salvador lá, que garantiu de forma nos tempos normais, assim dizendo. Cara, aquela frase que tá lá no João Shed, que desânimo não vence dificuldade, se aplica muito bem para a equipe de Ipiranga, porque sempre os títulos tiveram os momentos ali em fase de grupos, no mata-mata, algumas goleadas, mas nos momentos finais é com dificuldade e a equipe não se abala. Cara, antes só do Cícero tocar, queria ressaltar mais um ponto, voltando mais para falar da final da Liga de Ponta Grossa do ano passado. O JP tocou bem no lema do clube, né? Desânimo não vence dificuldade. E, cara, aquele jogo, eu acho que foi o jogo, pelo menos eu acompanhei Ipiranga só ao longo desse ano, mas acho que foi talvez o jogo que mais representou, assim, o que é o clube, né? Por todo o contexto, né? No primeiro jogo a gente teve aquela polêmica do pênalti pro Ipiranga que não foi marcado, né? Que poderia dar a vitória pro clube no primeiro jogo, dar uma vantagem. Aí, beleza, né? Chega no segundo jogo, o América faz 1-0, gol de falta do Biro. Aí, se não me engano, acho que estava 1-0 o jogo, o Giri perdeu o pênalti, que era a chance de empatar o jogo, o time voltar para a partida, perdeu. Aí, beleza, volta. O cara marca um golaço lá, não lembro quem que marcou agora aquele golaço. O Wilson. O Wilson, isso. Ele bateu, colocaram na gaveta 2-1, beleza. Aí depois, cara, para empatar aquele jogo, o América fez o 2-1, e, cara, para empatar aquele jogo de novo, cara, era o Gui perdendo gol, nossa, o tanto de gol que o Ipiranga perdeu naquele jogo. Não, pra detalhe, daí pra daí conseguir o empate depois, né? Isso que é muita superação. E antes do JP ali pontuar, detalhe que o gol, o segundo do América, já foi, né, bem adiantado já no segundo tempo, tal, e realmente fizeram fazer valer o lema deles, não é mesmo, João Paulo? Que nem eu ia pontuar, porque no próximo sábado aí vai ter a transmissão aí novamente, né, dessa partida. E, cara, eu tava reparando, o Ipiranga fez um jogo, não foi um jogo bom pro Ipiranga, o Ipiranga jogou meio mal, cara, nessa partida. Daí, empatou com o Iô aos 45 do primeiro tempo. Voltou pro segundo tempo, a equipe do América fez aos 30, aí ali, cara, desabou o Miró de Freitas a favor do América. Só que, cara, a torcida comprou a ideia, a torcida Ipiranga embalada, cara, pro time fazer o gol de empate. E aí, por ironia do destino, aos 40 do segundo tempo, o Duio tira o craque do time, que é o Gili, e põe o Marineu, cara. O Marineu, que com todo respeito ao Marineu, mas era um cara que a torcida não acreditava que fosse mudar alguma coisa, sabe? E aí o Marineu simplesmente recebe do Pedro Lucas pela esquerda e só dá um toquinho e aos 40 empata. Aí ali, cara, o torcedor fala, cara, pode acabar que já é nosso, o pênalti pode vir que é nosso, e foi onde desabou o Miró de Freitas, e o Paulo se consagrou, né, pegando 2 pênaltis e sendo um dos heróis dessa final aí. Cara, e essa até não foi a primeira vez, né, JP? A gente lembra da Taça Paraná de 95, a gente vai comentar mais sobre isso depois. Mas, cara, o Kim, que é o cara que fez o gol do título da Taça Paraná, ele tava no banco. Até no ano passado, tive a oportunidade de entrevistar ele, ele falou, não, eu tava no banco. Aí, quando o técnico me chamou pra entrar, um amigo meu que tava no lado falou, viu, entre lá e resolva esse jogo, entre lá e faça o gol. E ele nem tipo, se ligou assim, né? Cara, ele entrou, fez o gol, agora não me lembro se foi de cabeça, agora não sei, já tem que vai me dizer. Mas assim, debaixo de chuva, que é a mística também do Ipiranga, a gente também vai resgatar essa história depois. Mas assim, não é de hoje que os atletas que não se espera muito deles acabam resolvendo e dando um título, né? Pro Alvirrubro aí de Palmeiras. Exatamente, né? Foi
Um aí dos momentos, como em tanto no ano passado, dias onde a festa no João Shed foi declarada e um dia onde o Miró de Freitas, com todo respeito, né, a instituição da América, foi um dia aí histórico para a equipe do Ipiranga, o dia que o Miró de Freitas virou o João Shed, como bem falou aí o João Paulo. Partindo agora para o nosso próximo ponto de debate, com o objetivo de trazer ainda mais detalhes sobre a rica história, a rica trajetória do time do Ipiranga, a nossa equipe reuniu alguns personagens importantes que marcaram seus nomes na história do clube. Entre eles está o atual presidente e ex-jogador do Ipiranga, como já citamos, né, anteriormente, o Adriano Santos, o Saninho, que comentou um pouco sobre a identificação do time com a cidade de Palmeiras e sobre as estratégias que a diretoria utiliza para manter e intensificar essa relação que vem sendo tão benéfica para o clube, como comentamos anteriormente, a torcida que joga junto. O atual técnico e multicampeão também pela equipe, o Júlio César, o Duio, é outra figura que marcou a época no Ipiranga. Além do sucesso recente como técnico, Duio também é tido por muitos como uma das principais revelações da equipe piranguista. Entre diversas conquistas, com a camisa vermelha, o momento mais marcante para ele foi o título da Liga Campolarguense no ano de 2001, como citamos. Outra lenda, também considerado lenda aí nos gramados do João Shed, dos estádios aí, dos campos de várzea, da equipe do Ipiranga, é o Walter Stadler, nosso terceiro convidado de hoje, né? O Valtinho. Craque, um dos líderes, né, do elenco em 95, o Valtinho relembrou as emoções e trouxe mais detalhes da final naquela Taça Paraná. Confira com a gente. Agora eu queria fazer uma pergunta. Eu sou um dos caras que conheceu o Ipiranga, né, através do amador, né? Quando eu comecei a cobrir os jogos e tal, até pelo do Rico ao Pobre, né? Conheci um pouquinho, né, da história de vocês, né, que é muito grande. E o que deu para eu perceber, assim, que é uma coisa que às vezes falta aqui em Ponta Grossa, principalmente, esse engajamento que o Ipiranga tem com a cidade, sabe? É um clube que é muito popular na cidade, tem um engajamento que, pelo menos que eu percebi das vezes que eu fui lá, que é muito grande. Eu queria saber de você, né? O que o Ipiranga, na sua visão, tem de especial que os outros clubes amadores não têm, né? Porque é difícil o clube amador ter esse engajamento, né? Principalmente longe dos grandes centros, né? Por exemplo, a capital, né? Em Curitiba, que a gente tem clubes com torcidas grandes e tal. Queria saber de você, o que o Ipiranga tem de especial em relação ao cenário amador, né? A cidade de Palmeiras, enfim. Então, Alisson, o que eu posso te falar sobre o Ipiranga hoje? A nossa cidade é uma cidade pequena, perto de Ponta Grossa, de Curitiba, até mesmo de Campo Largo. Só que é tudo questão de trabalho. É tudo questão de você se dedicar um pouquinho a mais todo dia. Se eu não posso fazer, o outro vai e faz. Então, o nosso pensamento hoje, quanto clube amador, trabalhar em prol do clube. Se eu não posso estar lá, tenho certeza que o outro vai estar lá. Pode ter certeza que hoje, eu vou te falar minuciosamente, ontem, com todo a gente trabalhando, porque a gente tem um trabalho profissional também, né? A gente depende do trabalho profissional, porque a gente não vive do futebol. O futebol é um prazer. Então, o que acontece? Todo dia, quem pode, tem que estar no clube. Então, cada um pensando, olha, podemos fazer aquilo, e a gente corre atrás. Então, o futebol amador não é aquilo só do final de semana, sábado e domingo. O futebol amador depende de todos os dias. Todo mundo que possa estar no clube, esteja no clube, por mais que seja uma opinião errada, mas a gente vai tentar corrigir o certo. Então, a gente trabalha para isso. A gente trabalha para o bem melhor do clube, maior do clube. E hoje nós não somos só conhecidos no Paraná, a gente tem os amigos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, a gente hoje tem uma categoria de base com 90, claro, devido à pandemia, a gente tem 90 crianças, a gente tem o veterano, a gente tem o juvenil, a gente tem o titular. Então, a gente trabalha para que tudo isso continue a fluir. Legal, Júlio. E você poderia contar aqui pra gente quando fala Ipiranga para você, qual é a primeira memória que vem na sua cabeça durante essa sua trajetória pelo clube? Tem bastante coisas, né? Mas tudo vem ligado ao futebol. Tem uma coisa que mexe bastante comigo. Foi em 2001,
quando a gente ganhou a semifinal do Fanático de Campo Largo. Posteriormente, a gente foi campeão da Liga de Campo Largo em 2001. Mas o seu Aguinaldo, que é pai do Max, o Bucho, né, que todo mundo fala. E depois do jogo, assim, eu tinha acabado, era meu aniversário, eu fiz 2 gols, a gente estava comendo uma carne depois do jogo, ele tinha bastante gente assim, ele pegou e parou, ficou todo mundo em silêncio, ele cantou parabéns para mim, sozinho, assim, sabe? Foi uma coisa muito emocionante. Isso em Ipiranga relembra muito você, assim, a família, né? É as pessoas se confraternizando, independente muito do resultado, tem sempre, o futebol é assim, você é passivo de críticas, né? Mas no final das contas está todo mundo ali, te abraçando, te apoiando, e é isso que é o mais importante. Ipiranga representa muito uma família. E essa família, você não sei se você mora em Palmeira, correto? Moro em Palmeira. E o Ipiranga, ele significa muito para a cidade, você acredita? Então, o Ipiranga, na verdade, é assim, tem vários clubes amadores aqui na cidade de Palmeira. Uhum. Sempre teve uma rivalidade, teve o Palmeiras, o Nacional, teve antigamente, na minha época, mas teve o Maitá, tem o Rocio, né? Teve a Portuguesa também, muitos anos atrás. E hoje, no futebol, o Ipiranga representa a cidade e foi o único que ficou, que manteve suas portas abertas, manteve o futebol amador. Então, os outros clubes também são importantes para a cidade. Mas hoje o Ipiranga se torna mais importante porque foi o único clube que ficou. Por causa que no amador a gente não tem remuneração, ninguém tem. A diretoria está ali porque gosta. As pessoas gostam do clube, trabalham pelo clube, para o clube não morrer, né? O clube sobrevive dos associados, dos sócios torcedores. Então, hoje o clube está ali, é pelas pessoas que comandam o clube. O clube vai ser eterno, né? E os outros clubes até têm, mas infelizmente eles pararam com o futebol. Então, eu acho que hoje o Ipiranga se torna o clube mais importante da cidade, por causa que ele continuou, né? Ele nunca parou. Mesmo perdendo, muitos anos passamos perdendo, mas continuamos a nossa caminhada e hoje estamos colhendo os frutos aí, acabamos ganhando o campeonato ano passado, depois de 10 anos sem comemorar um título, e agora é continuar esse trabalho, só engrandecendo o clube. Sim. E a respeito, um dos temas aqui que me passaram, né, me explicaram que você teve presente no título da Copa Paraná, isso mesmo, de 95? Isso, da Taça Paraná de 95. Isso, Exato. E como que foi? O que você tem aí para compartilhar com a gente? Como que foi integrar esse elenco campeão, um momento aí histórico da história do time? Eu tive a felicidade de ser o capitão desse time, né? E esse time, assim, tem uma história de que quando você fala, poxa, o time foi campeão da Taça Paraná de 95, e a Taça Paraná, lógico que, guardando todas as devidas proporções, né? Então, o que representava a Taça Paraná para o futebol amador é como uma Champions lá na Europa, cara. Então, tinha uma grande relevância, certo? Então, a Taça Paraná era disputada por vários times do estado do Paraná, né? Todos, em vários lugares. Então, era um campeonato que, se não me engano, foi considerado, inclusive, o campeonato com mais times amadores disputando no Brasil. Então, a importância era muito grande. E para se chegar nisso, se teve uma construção, né? Então, esse time, ele surgiu em 95, mas ele foi construído antes disso, né? Sim. E por que isso aconteceu? Então, quando você tem um campeonato dentro de uma cidade e existem os rivais, né? A rivalidade faz com que uma rivalidade sadia, né? No sentido de você sobrepor o adversário, e isso aconteceu com o Ipiranga. Como o time rival antes foi o Palmeiras, ele foi campeão da Taça Paraná, ficou quase que uma obrigação do Ipiranga também buscar esse título, né? Sim. Então, para isso acontecer, eu falo da construção. Esse time foi se construindo ao longo do tempo. Então, 94, 95, a gente estava com um time mais maduro, né? E né, com esforços de vários
de todo o time e de toda uma diretoria, a gente conseguiu ser campeão, né? Então, Edmar, gostaria de saber de você. Você foi capitão da equipe no título do Amador e o Duio fez um revezamento aí, né? Podemos dizer assim, entre as faixas no campeonato ano passado. E este ano você também já foi capitão. Enfim, é um cara que é líder dentro deste novo elenco da equipe do Ipiranga. Considerando toda a história do Ipiranga aí no cenário amador, como é que você vê o elenco atual e a nova geração do Ipiranga? Você acredita que o amor pela camisa, a vontade de ganhar os jogos, enfim, a gana repassada, né, nos jogos para vocês, pelo próprio Duio, pelo presidente, enfim, pelos torcedores, é a mesma? Você vê essa nova geração com aquele sangue nos olhos, dizendo assim, ainda de manter o Ipiranga como uma equipe forte e tradicional no certame amador? Primeiramente, boa noite, João Paulo. Então, eu só tenho a agradecer, né, pela equipe do Ipiranga, por esse grupo, ter me confiado a faixa de capitão no último jogo, né, substituindo aí o Marcelo, que felizmente não pode estar com a gente devido aos cartões, mas que também, graças a Deus, teve a grande chance de poder erguer a taça junto comigo, no caso eu ao lado dele, aí, ao lado do Ipiranga. E agradecer muito a equipe, a diretoria, a cada um que se envolve, não dentro de campo, mas fora de campo também, né? Porque é uma família. Falar a verdade, é uma família. O Ipiranga, você não pode deixar ninguém de fora, não tem como deixar ninguém de fora. Sempre tem alguém mexendo, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para que tudo saia certo. Falando da nossa equipe, do nosso grupo, eu acho que nosso grupo cada ano vem se fortalecendo cada vez mais. Tem um excelente grupo, tanto dentro de campo como fora de campo. São atletas que são, além de jogadores, são amigos, dentro e fora de campo também. É uma família, são jogadores que se comprometem jogo após jogo. E também com tanto apoio da equipe de fora, né? Que faz de tudo pra gente estar podendo treinar, pra gente estar... precisa do que a gente tá precisando no momento, eles correm, nunca dizem um não pra gente, sempre estão correndo atrás, dão o suporte que a gente realmente precisa e que eu não vejo em outras equipes, assim, essa junção, sabe? Eu acho que esse grupo é um grupo que tá formado já, não tá formado há pouco tempo, graças a uma ideia do Alisson, do Graxa e do Duio, junto com a comissão técnica, vem resgatando aqui os atletas daqui da cidade mesmo, e vem dando certo. Cada ano após ano a gente vem mostrando mais força cada ano aí, com entrosamento, com vontade, com garra. E quando a gente entra em campo, você entra em campo não só pelo Ipiranga, você vê pela família, a torcida, vê que todo mundo tá torcendo a favor seu, sabe? Então é muito gostoso, você joga com o verdadeiro, joga pela camisa, joga pela família, com sangue no olho. Como vocês puderam ver, amigos ouvintes aí do Rico ao Pobre, as palavras, né, de jogadores marcantes em diferentes e semelhantes também momentos, né, da história do clube. Muito bacana, não é mesmo, João Paulo e Alisson, relembrar mais um pouco sobre isso, sobre essa importância histórica dos ídolos. Eu queria que vocês comentassem aí um pouco mais sobre essa coletividade e união que passa de geração para geração, de equipe para equipe, de formação de elenco para elenco do Ipiranga, e como isso agrega, né, na importância da equipe, não só coletivamente entre eles, mas também para a cidade de Palmeira, como foi bem pontuado aí nessa discussão. O que vocês acham disso, dessa questão? A bola é passada a vocês. Vou deixar o Alisson começar essa aí. Isso é meu Como garoto. quiserem. Aqui a cordialidade, parceria reina, meu amigo. Então, beleza. Cara, o que eu ia pontuar, que até você comentou, assim, da questão dos ídolos, né? O que eu acho mais legal e mais interessante, assim, do time do Ipiranga, da equipe do Ipiranga, né? É que eles fabricam, entre aspas, os próprios ídolos, né? A gente tem todos os caras que estavam, por exemplo, no time do ano passado, ou se não todos, mas a imensa maioria,
são atletas que, pô, jogam lá desde piá, assim, né? Sabem a essência do que é jogar no Ipiranga. São caras que reconhecem a importância de estar ali, né? A gente vê muitas vezes até no futebol profissional, né? Muito clube, às vezes, não... A gente até brinca, né? Tal clube não tem essência, não consegue resgatar a sua essência dos tempos de glória, né? E é uma coisa que o Ipiranga faz muito bem. Assim, eu acho até legal, desde o trabalho de base, né? Tem muito atleta que surge lá, cresce lá, o Giri, por exemplo, é um cara que começou jogando lá quando era criança, ele veio para Ponta Grossa depois, até fez teste no Operário, tudo, por pouco não foi profissional, hoje mora em Palmeira e joga no Ipiranga, foi craque do Amador no ano passado, né, eleito pela gente. Então, essa construção dessa ligação quase que umbilical, assim, tanto com a cidade quanto os jogadores que tem no elenco, é uma coisa muito, muito da hora, assim, que é raro você ver, né, em todos os setores do futebol. E quem consegue fazer isso, a gente tem que bater palmas, porque, cara, é um trabalho, assim, sensacional, né? O Ipiranga, por exemplo, não paga ninguém, né, pra jogar lá. Os caras jogam lá porque eles amam o clube, querem dar o sangue pelo clube e ficar na história, né? Acho que isso que é o mais importante, né? E até falando um pouco, né, você abordou essa questão dos títulos, da importância, né, das conquistas. Uma das coisas até que eu conversei com o presidente, né, nessa entrevista que eu fiz com ele, né, uma parte que até não foi pro ar, que eles fazem isso, né? Eles têm essa dedicação, esse amor, né? Lógico, pela questão do clube, né? É um clube que está no coração deles, mas muito também porque os rivais foram extintos, né? Eles viram o Palmeiras não existe mais, os outros clubes que tinham lá na Liga de Palmeiras também não investem mais, né? Não tem mais clubes no cenário amador, e isso fortalece, né? Acho que isso até favorece, né? O fato do Ipiranga ser esse único clube, a cidade acaba abraçando cada vez mais, né? Óbvio que isso não é bom, né? É ruim, né? Você não ter o rival, né? Até o JP lembrou que tinha, né, essa provocação de um não ter Taça Paraná, outro tem. Era uma coisa que, a gente pensa no universo de cidade grande, né? E Palmeiras é uma cidade muito menor e consegue ter isso, né? Conseguia ter isso. Então, acho que é uma cidade que respira futebol, que é muito importante, e também um clube, assim, extremamente estruturado que é capaz de transmitir essa ligação para os atletas, né? E, cara, é uma coisa assim, até o Edmar comentou na entrevista, né? Da relação com a diretoria, né? Aparentemente muito boa, né? É um dos poucos clubes que treina, né, hoje no Amador, pelo menos no Amador de Ponta Grossa. É um dos poucos clubes que tem treinamento, está se organizando, até passando atividades durante a pandemia para os atletas não ficarem parados e tal. Isso demonstra um cuidado também a mais, né? O atleta gosta disso, né? Gosta de se sentir valorizado. Então, tu tem a dizer elogios, né, do Ipiranga hoje. Alisson, que nem você comentou sobre as equipes extintas, e o que eu posso falar é que lá em 92, quando o Palmeiras foi campeão da Taça Paraná, alguns jogadores do Palmeiras foram para a equipe do Ipiranga em 95 e conquistaram o bicampeonato. Um desses caras é o próprio Saninho, é o próprio Valtinho. Então eles estiveram na conquista do Palmeiras e tiveram a conquista também com a equipe do Ipiranga. Só que a diferença que eu vejo é essa, porque os jogadores que teve uma fase ali meio conturbada ali com diretoria e jogadores, por isso que muitos atletas migraram para o Palmeiras. Mas em 95, como o Valtinho comentou, eles fizeram o time em 95 ali no começo do ano, mas a base já vinha sendo montada ali em 94. Então, em 95, o Cláudio Cap assume a presidência e a prancheta. Então, o cara é presidente e técnico. Aí ele monta esse esquadrão letal que foi em 95. Foi campeão da Liga e foi campeão da Taça Paraná. Então, aí, com a conquista da Taça Paraná, cara, foi um título que a provocação que existia entre o Palmeiras e o Ipiranga acabou ali se igualando. E também deixando sempre de lembrar do Clube Nacional. E o Ipiranga e Nacional faziam o famoso clássico Ipinal, e era um grande clássico, jogos pegados, porque do período de 66, 64, 66, 64 até 1976, a Liga ficou sem o Ipiranga ser campeão, digamos assim. A Liga encerrou as atividades de 64 a 66, 66 voltou, e o Ipiranga demorou 10 anos ali para voltar a ganhar, porque o último título do Ipiranga foi em 61. Então passou um jejum de praticamente 15 anos sem a Liga de Palmeiras, e a final em 76 foi justamente contra
o Nacional. Então foi um grande clássico, foi um grande jogo mais uma vez. Então o Ipiranga teve seus rivais locais e conseguiu ser campeão em cima deles, claro, teve derrota. Essa fala do Valtinho, eu gostei bastante dele dizer da relevância da Taça Paraná ser igual uma Champions, porque era mesmo. Então, quem estava lá queria ganhar. Então não tinha essa de, é só mais um título, era uma taça importante. Comentando um pouco sobre os outros relatos ali, eu vou frisar um pouquinho a mescla ali do Duio com o Edmar. Duas gerações diferentes do Ipiranga, mas que hoje trabalham juntos. O Duio técnico, o Edmar capitão da equipe. Os dois agradecem muito, como eu já havia falado na primeira parte, sobre a questão família, sobre a questão ali dos dois considerarem Ipiranga como uma grande família para ambos. Por exemplo, o Edmar, quando eu entrevistei ele me contou, cara, que ele tem esse apoio fora de campo e tem um apoio dentro de campo. A mesma coisa com o Duio. Ele comentou do primeiro título lá em 2001, da semifinal, contra a equipe do Fanático, que era aniversário dele. Ele pegou e o queridíssimo Aguinaldo, conhecido aqui no Palmeiras como Bucho, aplaudiu ele, começou a cantar parabéns. Então o cara se sente dentro de uma família. Isso em 2001, hoje nós estamos em 2020. Então é uma tradição que não muda, essa questão familiar do clube, criar laços aí com os jogadores. Só falando um pouco do Bucho, também é um grande nome da história do clube, presidente, já foi jogador. Então hoje, eu não sei ao certo a idade do Bucho, mas ele está com uma idade um pouco avançada. Eu, infelizmente, não fiz uma entrevista com ele pela questão do coronavírus. Ele é um pouquinho mais de idade, também não ia conseguir fazer essa entrevista online, mas é um cara, se você quiser saber a história do Ipiranga, você chama o Bucho. É o Ipiranga em história do senhor Aguinaldo Santos. Então, como o Alisson comentou lá também, sobre a questão dos ídolos, cara. Ipiranga vai fomentando, vai criando ídolos desde pequenininho até o cara se tornar um grande jogador, um cara que se destaque na diretoria. O Saneim é um exemplo desse. Ele falou ali que a questão do trabalho, de se dedicar ao clube, e se um não pode fazer, outro vai. Então é o pensamento em como o clube amador trabalhar em prol do clube. Todo dia precisa de gente lá no clube, não é só no final de semana. Então acho que muito essa diferença, esse trabalho árduo, esse trabalho aí por amor, esse trabalho que é feito todo santo dia. Eu convivo lá há muito tempo, questão de arquibancada, questão de ter participado já dentro do clube, até como jogador do Sub-17, e agora trabalhando aí para informar sobre o clube, né? Trabalhando aqui no Rico ao Pobre, é uma diferença que é evidente, porque, vamos dizer assim, as pessoas respiram o Ipiranga. Quem trabalha lá respira o Ipiranga. Um torcedor chave aí do Ipiranga, o queridíssimo Fernando, chamado aqui em Palmeiras de Farelinha. Cara, ele tem tatuado no antebraço o símbolo do Ipiranga. Então é um cara que respira Ipiranga, tá todo dia vestido com a camiseta de Ipiranga. Lá em 85, puxando um saco aqui para minha família, a minha avó criou o Grêmio Feminino, cara. Então, para você ver como que antes era uma motivação gigante de ver o Ipiranga. Cara, naquela época, mulheres na arquibancada já representando a participação feminina no futebol. Então, desde lá de 85, eram mães, eram esposas, criando uma torcida, criando uma identidade para essa torcida do Ipiranga. A minha avó me conta, cara, histórias impressionantes do que elas faziam para ver Ipiranga, das ações que elas moviam para ver o clube. E 10 anos depois, após a criação do Grêmio, teve aí, né, a Taça Paraná, que a minha avó fala que nunca viu nada igual, da torcida aí, de comprar ideia, de ir em todos os jogos. Cara, minha avó conta histórias que é bizarro. Não dá nem para contar, cara, porque é algo que só quem vive dentro das arquibancadas, vive como torcedor, até de torcida organizada, aí, de time profissional, entenderia que é gritar, é puxar briga, é fazer de tudo pelo clube que ama. Então, eu acho que, se for para resumir todas essas entrevistas aí que a gente tirou, além da importância dentro de campo,
a importância do clube como algo social envolvendo a cidade em si. São aí elementos que contribuem com a grandeza, né, da instituição aí do Ipiranga Futebol Clube. Eu tive a oportunidade de estar, né, no João Chede, em Palmeira. Um abraço a todos do Ipiranga, em Palmeira, cidade aí, todos que estão acompanhando nesse momento. Exatamente isso que o João Paulo pontuou, pude presenciar toda essa inclusão, toda a família se reúne, é realmente um evento que une a cidade, né, em torcida para a equipe quando entra em campo. Muito bacana poder compartilhar desse momento, né, tudo aí que vocês falaram. Eu só tenho a fazer de vossas palavras as minhas. Alisson, você quer pontuar mais alguma coisa, algum acréscimo, algum comentário a mais ainda sobre o que o João Paulo falou por último, ou podemos passar para o próximo? Eu queria ressaltar só, Cícero, né? Eu queria destacar, o Ipiranga ele é um clube que a gente falou muito da essência, da estrutura do clube enquanto organização, mas, cara, é um clube que desde o estádio é um clube que é marcante, assim, historicamente, né? Um estádio que é tombado, um estádio que... Patrimônio histórico, né? Até o JP pode falar um pouco melhor, né? Um estádio meio no estilo inglês, assim, meio antigo, né? Quando o futebol inglês estava ainda surgindo. E, cara, assim, é muito legal o Tardal, você ressaltou, né? Também queria mandar um abraço para todo mundo aí de Palmeiras, que sempre nos receberam muito bem, sempre nos trataram todo mundo muito bem. Até, uma das coisas mais marcantes que acontecia no ano passado, né? Os clubes que vinham de Ponta Grossa para Palmeiras para jogar contra o Ipiranga, eles davam comida, davam água, cerveja, enfim, era tudo, é muito, eles têm muito essa noção, assim, de que a rivalidade é uma coisa, mas, isso é o de menos, né, a gente está ali para se divertir, jogar futebol, enfim, é isso que é muito bacana também deles. E também queria que o JP lembrasse pra gente o significado, né, do nome do Ipiranga, a mística da chuva também, que o torcedor tanto fala, né, tanto se apoia. Então, antes de comentar sobre o nome, também reiterar uma coisa, porque quem é do Palmeira, aqui nosso rival, aqui o Alvinegro Palmeira, como o Palmeira, o clube, não existe mais o time, tem jogadores e torcedores de lá que vêm jogar aqui para Ipiranga. Então, é um respeito mútuo, sabe? É uma questão dos torcedores do Palmeira respeitam os jogadores de lá que vêm jogar aqui no Ipiranga. Então, a família lá que torce pro Palmeira, que hoje vê jogadores no Ipiranga, eles respeitam, gostam muito. Então, é um respeito que fica ali na rivalidade, lógico, mas é algo bem bacana de você ver. De você ver o cara que... eu torço pro Palmeiras, mas jogo aqui no Ipiranga. Enfim, é uma coisa que se mantém desde aquela época lá de 92, 95 até agora. Falando um pouco sobre o nome aí do Ipiranga e sobre essa mística que tem, é que Ipiranga, na tradução literal aí do nome do Ipiranga, é água vermelha. Então aí por isso que as nossas cores vermelhas, aí o vermelho e branco, e enfim, o que tem essa mística aí da água vermelha é a questão das chuvas, né, Alisson? Tanto que em 95 o Ipiranga foi campeão abaixo de chuva, e afinal caiu o mundo lá no João Chede, tanto que o Saninho fala que não sabia se era chuva, se era lágrima, o que era, que aquele estádio caiu abaixo com a torcida e com a chuva junto, o Kim fazendo gol na prorrogação embaixo de muita chuva. Então tem essa mística aí de água vermelha das chuvas. Eu vou fazer um relato pessoal meu, que em 2015, quando a gente foi campeão sub-17 do Campo Larguense, coincidentemente estava chovendo. Tinha chovido só um jogo lá em Porto Amazonas. Voltou a chover lá em Campo Largo. A gente venceu o primeiro jogo no João Chede por 3-2 e lá, coincidentemente, a nossa primeira derrota no campeonato. O jogo foi para os pênaltis e a gente foi campeão nos pênaltis mais caindo do mundo. Eu tava careca naquela época, não que hoje eu tenha muito cabelo, mas eu tinha passado no vestibular, cara, eu tava ensopado, cara. Os torcedores tinham que ficar dentro do carro por causa de muita chuva, muita chuva. Então, o Ipiranga tem aí suas místicas naturais do estádio, dos jogadores, da torcida, mas também tem essa mística do seu nome, da água vermelha, e a equipe ter uma boa relação, tipo a Ayrton Senna quando chovia, a pista lá, os pneus de chuva. Ipiranga também tem essa relação com a chuva, então aí engrandecendo essa mística aí que o glorioso aqui de Palmeiras tem Alisson e Cícero. E Importante, também sensacional. Pode falar, Alisson. Só antes do Cícero retomar, né? Até o JP comentou da
dessa mística, né, da chuva, né? Eu conversei com o Saninho, né, recentemente, e até para fazer essa entrevista, né, e ele comentou comigo que para você ver como é importante, né, os jogadores conhecerem a história do clube, conhecerem a importância dele, né? Na própria Taça Paraná de 95, ele me contou que eu não sei se começou a chover durante o jogo, ou se foi antes do jogo, naquela final, não me recordo agora. Mas, assim, os jogadores... Começou a chover, os jogadores meio que se olharam e falaram, gente, tá chovendo. É alguma coisa, é um sinal, é alguma coisa pra gente ser campeão. Então, assim, é uma coisa que até eles usam até como uma certa motivação, né? Então é muito, muito legal ter essa tradição resgatada. E para os mais supersticiosos, né? O futebol aí cheio das superstições, nada mais justo do que crer, né, nessa superstição de que os deuses do futebol, realmente as lágrimas se materializam na chuva que cai e encanta e empolga essa equipe brilhante que é a equipe do Ipiranga. Aproveitando, né, que tivemos aí essa primeira brecha aí para esclarecer essa dúvida a respeito do nome da equipe, da mística e tudo mais, vamos entrar para a nossa sessão aqui das perguntas, né? Lembrando que você, nosso público, pode participar do nosso programa enviando sua pergunta nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, né? @doRicoPobre. As perguntas são encaminhadas lá e a gente participa, a gente coloca vocês participando aqui no programa, interagindo com a gente e fazendo parte dessa história do DRAP que vai acontecendo. Para começar, esta semana tivemos aí uma pergunta do Jefferson André, um abraço para o Jefferson, né? Um grande colega nosso aí da imprensa, grande Jefferson, Big Jeff, o Jefão, nosso amigo. Ele mandou aí a pergunta, né? O JP pode também comentar bastante, Alisson, eu podemos dar a nossa opinião. O Ipiranga, pergunta do Jefferson André, o Ipiranga pensa em disputar divisões profissionais no futuro? Aí fica o que a gente discutiu a respeito dessa ambição da equipe, né? A conquista, primeiro, né? Eu posso começar falando a respeito do que a gente já falou anteriormente. A conquista do ano passado motivou a equipe para este ano do centenário e tudo mais. Não é dúvida para ninguém que o Ipiranga tem um projeto muito ambicioso, que não entra em campo para perder, como já conversamos aqui, como debatemos sobre isso, e tem inúmeras circunstâncias que contribuem para isso, mas também tem os desafios. Começar aí, João Paulo Pacheco, o que você tem a falar sobre isso, esses desafios, você mesmo que pontuou ainda mais cedo a respeito desse desenvolvimento aí, até mesmo de categorias de base, de jovens atletas, como isso pode colaborar, né, para esse desenvolvimento do Ipiranga, e entrando nessa questão aí do Jefferson, se o Ipiranga pensa em se profissionalizar. João Paulo, é com você. Então, respondendo ao nosso queridíssimo Big Jeff, eu falo para ele assim, tudo é um passo de cada vez, né? O Ipiranga tem uma história centenária já, é algo concreto, são passos concretos que o Ipiranga já deu e ainda pretende dar. Mas eu acho que é um passo de cada vez. Por exemplo, primeiro de tudo tem que voltar a ganhar a Liga de Campo Largo, porque a Liga de Campo Largo é federada e dá uma vaga para a Taça Paraná, ao contrário do que é o nosso campeonato amador. O campeonato amador, infelizmente, não dá vaga a nada, até porque não é federado. Então, vamos dar um passo de cada vez sendo campeão do Campo Larguense, o que é o projeto do Ipiranga. Era para esse ano de 2020, mas, infelizmente, aí o coronavírus atrapalhou. Então, vamos aguardar aí o primeiro passo. Foi campeão do Campo Larguense, tem que buscar a Taça Paraná. E hoje em dia, eu vejo não mais fácil, mas antigamente era um pouco mais disputado, até pela ambição e estrutura dos clubes amadores. Mas, mesmo assim, continua difícil, até porque enfrenta equipes de Curitiba, equipes de outros lugares, e são equipes muito bem montadas, principalmente ali no certame de Curitiba. Enfim, ganhou a Taça Paraná, que dá o direito a disputar lá a terceirona do Paranaense. Aí que eu acho que são sonhos altos, mas que talvez, se manter a estrutura, consiga. O que eu quero dizer com manter a estrutura? O problema de equipes como que foram extintas aqui em Palmeira foram que tentaram dar passos longos sem planejamento. Eu acho que com a cabeça do Saninho e dos outros dirigentes que lá estão, que é uma equipe muito bem montada, tem que montar um planejamento sólido na questão sempre do desenvolvimento da base, para ter jogadores
que não seja um custo elevado de se manter no elenco, com a questão também do plano de sócio, da questão de patrocínio. Então, na Liga de Ponta Grossa já é uma taxa um pouco salgada, uma taxa de arbitragem um pouco mais salgada. Então, você conquistando um direito de chegar, por exemplo, numa terceira divisão do Paranaense, também é um dinheiro que o clube tem que pensar muito bem como que ele vai ter esse dinheiro por mês, por partida, para poder disputar esses jogos. Então, na minha visão, vamos falar agora profissionalmente, eu acho muito arriscado, porque por todas essas questões financeiras, porque o clube tem estrutura para manter jogadores, mas as questões financeiras pesam muito nesse momento, dar um passo de sair de um amador e ir até uma terceira divisão. Então eu acho que colocar o pé no chão é o correto. Se isso acontecer, ótimo, mas na minha visão, profissionalmente falando, eu acho que o Ipiranga tem que manter essa essência, tem que conquistar uma Taça Paraná e manter-se assim. Lógico, se for disputar a terceirona lá do Paranaense, ótimo. Mas o medo é que dê um passo gigantesco e daí vá ladeira abaixo. A minha vontade, claro, eu torço para que isso super certo. Eu acho que pode dar certo, mas tem que ser feito muito bem calculado, um projeto muito bem feito e um projeto que não pode ser de hoje para amanhã. Tem que planejar uma conquista sólida do Campo Larguense, tem que fazer uma conquista sólida da Taça Paraná, para daí sim pensar lá na frente em algo mais profissional, dizendo assim. Não sei qual que é a sua opinião, Alisson, mas a minha é essa. Eu concordo 100% com você, JP, já passando a bola para o Alisson também. É muito importante a gente ressaltar, né, além de toda a burocracia que envolve, né, essa mudança de patamar do futebol amador, semiprofissional até o profissional, além de toda a burocracia que envolve, tem todas as questões de estrutura, é um caminho muito árduo a percorrer, pode-se dizer assim, não é mesmo, Alisson? O que você tem a comentar, a acrescentar aí a nossa discussão, o que você pensa sobre essa questão? Bom, então, Cícero, JP, também, antes de tudo, mandar um abraço para o Jefferson André, nosso líder da imprensa marrom pontagrossense, para quem não conhece, pesquisem sobre. Mas, enfim, falando sério agora, vamos falar um pouco também dessa questão. Pelo que eu conversei com o Saninho nessa entrevista que eu fiz aqui para o Rio Pobre, para esse programa, eu perguntei para ele, né, qual que é a tua ambição hoje enquanto diretor de Ipiranga? Por que você está no Ipiranga hoje? O que te mantém com vontade, né, de ir para o clube todos os dias, fazer o que tem que fazer? E ele falou assim para mim que hoje o que ele pensa lógico, voltar a disputar na Taça Paraná, vencer isso através do Campo Larguense, vencer o Campo Larguense, consequentemente disputar a Taça Paraná, quem sabe vencer uma Taça Paraná, para ele seria, acho que talvez o ápice, assim, que o Ipiranga possa viver. Como presidente e como jogador, né? Exatamente, para ele poder ter né, essas duas conquistas, né, pessoais também pro clube, né? E, assim, eu acho que não é muito viável que o Ipiranga faça isso no momento, até porque, assim, é um clube que a gente mencionou tudo, a identificação da cidade, tudo, eu acho que teria a estrutura e identificação teria para disputar, mas eu acho que, como o JP falou, acho que seria um passo maior que a perna, talvez, um passo que seria muito arriscado, né? O profissionalismo hoje envolve muito dinheiro, envolve muito interesse. Eu acho que eu acho que o Ipiranga se encontrou as raízes dele no futebol amador. E eu acho que é ali que ele tem que ficar, né? A gente vê clubes até mais estruturados, né? Na capital, por exemplo, Trieste, Iguaçu, assim, são clubes que respeitam o Ipiranga, que conhecem o Ipiranga e, assim, sabem da tradição, sabem do que o clube representa para o futebol amador. Então, eu acho que nesse sentido não faria muito sentido pensar num profissional agora. E assim, nessa gestão, até voltando pelo que eu conversei com o Saninho, pelo menos nessa gestão, a curto e longo prazo, ele nem tocou nesse assunto, assim, em termos de profissionalização. Ele falou mesmo da questão de, talvez, quem sabe, mais pra frente, quando tiver um aporte financeiro melhor, disputar competições em outros estados, voltar a jogar um sul brasileiro. Então, eu acho que seria um passo muito arriscado. E assim, é um clube que hoje, assim, é um clube amador, que hoje investe até em produto, tem boné, tem agora o desodorante deles aí que eles produziram pro Centenário. São essas pequenas coisas que o clube vai conseguindo angariar fundos e também melhorar a própria reputação, né? É um dos poucos clubes que investem em comunicação dentro do futebol amador, pelo menos aqui na região. Isso até é uma pauta que a gente vai abordar no próximo programa.
Mas, enfim, eu acredito que não é o momento e não seria certo nem a longo prazo, porque eu acho que a essência é aquilo ali, é estar na família, é estar junto sempre e, pô, para não perder essa essência também, né? Às vezes vai chegar um jogador de fora, vai às vezes até não, por não ter a mesma identificação, né? Eu acho que perderia um pouco da essência do que é o Ipiranga para o futebol amador regional e paranaense como um todo. Alisson, complementando o que você falou, você tocou num ponto muito, muito concreto, que é isso. O Ipiranga, se ele se profissionalizar um dia, certamente ele vai ter que investir em jogadores de fora. Claro, a gente fala dessa mescla da base, que talvez seja um investimento que não vai ter que tirar tanta grana, subir jogadores da base, mas enfim, para uma terceira divisão paranaense, se fosse se profissionalizar, cara, é jogador de fora, é contratar gente, é pagar gente, que perderia, sim, a essência do clube, que é pessoas de dentro da cidade, pessoas formadas ali no clube. Se o cara não é formado no clube, mas é da região, por exemplo, o Edmar, se eu não estou enganado, é do interior, mas é um cara que criou uma identificação com o clube, disputando aqui o campeonato que tem aqui de Várzea, aqui o campeonato daqui de Palmeiras. Então, o presidente foi lá, viu o cara, chamou. Então, são pessoas daqui de Palmeiras, pessoas daqui do nosso interior. Palmeiras já é interior do interior, então tem o nosso interior ainda, de Palmeiras. Então, são pessoas em voltas aqui da cidade que perderia muito essa essência, chamando gente de fora. Cara, o ano passado, pouquíssimos casos de jogadores que vieram de fora. Para este ano também. Para este ano, acho que teve a manutenção de só um atleta aí de fora. Então, é até uma conversa interna com os jogadores e diretores de não precisar chamar gente de fora, de manter pessoas de Palmeiras para manter essa essência família. Porque, por exemplo, assim, eu vou citar um caso que foi muito criticado aqui na cidade. Eu não vou lembrar o ano bem certo, mas eu acho que é 2017. 2017 foi um ano que a diretoria investiu em bastante gente de fora. Técnico, preparador físico. E até o time do Sub-17, praticamente inteiro, só de molecada de fora. Não me lembro com quem que eles fizeram a parceria, mas era muito moleque de fora. Eu, em 2017, estava morando mais aqui em Palmeiras, eu estava acompanhando os jogos. Cara, você chegava no Sub-17, não tinha um cara que você conhecia. Tinha dois no banco e não entravam, às vezes, para jogar. Então, a essência é a gente ir no domingão, tomar aquela cerveja, ir no João Shed e você ver um conhecido teu, torcer pelo teu conhecido, pelo teu amigo. Então, a gente chegava lá no Sub-17, que o jogo geralmente é 1h30, antes do adulto, não tinha um piazão aqui da cidade. E a gente falava, pô, cara, mas tanto que é bom, precisava chamar a gente de fora. Foi uma coisa muito criticada, que no ano seguinte, no próximo campeonato, já mudou. Agora o Sub-17 nosso é da gurizada daqui da cidade mesmo, e o profissional também, como bem falado pelo Edmar, um projeto do Duio, com o Graxa, lateral direito da equipe, que pegaram, eu esqueci o nome do campeonato aqui, que pegaram essa piazada aí que joga o campeonato aqui por equipes que eles mesmos fazem, assim, igual tem em Ponta Grossa, e montaram essa equipe de Ipiranga novamente com suas raízes de palmeirense, sem precisar de gente de fora. Então, eu acho que seria um passo de quebrar até tradições em precisar chamar um time de fora para disputar uma terceirona aí do Paranaense. Então, acho que tem que manter as raízes mesmo no amador, buscar o Campo Larguense, buscar a Taça Paraná, mas se manter assim para a história ser escrita por gente do Ipiranga para o Ipiranga. Exatamente, João Paulo, é uma questão tanto quanto unânime aqui, a nossa opinião, né, sobre essa questão de profissionalizar o Ipiranga. Tem toda uma questão de um passo maior do que a perna e queimar etapas, né, no momento tão importante que vive hoje a equipe do Ipiranga, né, no momento atual campeão do amador, né, uma data histórica aí está por vir. Então, há que se pensar, há que se colocar no papel as metas, estipular o que está realmente ao alcance e, antes de mais nada, antes de qualquer pensamento de profissionalizar, esta é a minha opinião, é manter o que está sendo feito e bem feito, diga-se de passagem, que é esse projeto aí vencedor da equipe do Ipiranga, como aí uma equipe com tudo para fazer história
no certame amador, não só pontagrossense, mas também estadual. Pois bem, amigos, chegamos ao término da terceira edição do Giro Drap. Agradecemos imensamente ao pessoal aí que acompanhou a nossa live. Uma live um pouco, né, maior, né, que os 2 primeiros episódios, né, até porque, né, um tema especial aí como o Centenário do Ipiranga, deu espaço aí para a gente discutir e debater um pouco mais com um lado torcedor, entusiasta aí, do que em si apenas o formato de debate jornalístico, né? Então, obrigado aí a todos vocês mais uma vez e dizer que em breve vocês já podem ouvir, né, nos ouvir nos agregadores de podcast esta edição. E a você que nos ouve por esse caminho, muito obrigado sempre. Lembrando que na próxima quarta-feira, a partir das 8 da noite, como de praxe, estaremos marcando presença com mais um Giro Drap. E em breve, o Futebol Sem Divisão também estará na ativa nos mesmos canais. Lembrando que a pauta do próximo programa será a comunicação do futebol amador, onde vamos analisar as estratégias de mídia utilizadas pelos clubes de Ponta Grossa, Curitiba e outros centros no Paraná, nessa questão que envolve toda, né, essa discussão aí sobre a comunicação dos órgãos da Liga, dos órgãos de comunicação, tudo que envolve a organização desse torneio que tanto nos faz acompanhar. Ainda nessa semana, na noite desta sexta-feira, 7 de julho, vai ao ar o programa Futebol Sem Divisão, às 19h30. E nessa edição haverá uma análise detalhada referente à última década do futebol amador de Curitiba. O programa será transmitido no Facebook do site do Rico ao Pobre. Fique ligado com a gente. Quero aproveitar para antes de agradecer aí aos nossos comentaristas, eu peço espaço aí para mandar um abraço para minha tia Orli Goitacá Santos, que sempre está aí acompanhando. Quando tem que puxar a minha orelha, ela puxa. Quando tem que elogiar também, obrigado, tia Orli, pela audiência, pelo apoio. Ela elogia vocês também aí, rapaziada. O Alisson, o JP, o Germânio, o Neto. Agradecer a tia Orli já. aí, né? Elogiou muito, ela tá gostando bastante. Então um abraço aí para minha tia Orli. E passo a bola para vocês aí. Muito obrigado mais uma vez, João Paulo, Alisson, por essa parceria mais uma vez aí, meus amigos e colegas de trabalho. É com vocês. Bom, então, só tenho a agradecer, né, vocês mais uma vez por a gente estar aqui junto, né, podendo fazer mais um Giro Drap e agradecer a galera que acompanhou a gente, os torcedores do Ipiranga. Espero que essa homenagem que a gente está fazendo para vocês, né, ao longo desse programa e também na transmissão do jogo que a gente vai ser feito na sequência, né? Queria que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham se divertido, né? Relembrando um pouco dos personagens, da história do Ipiranga e também pensar um pouco no futuro, né? E queria dizer também que o Ipiranga, para mim, pelo menos, o Ipiranga é a prova de que é possível. É possível você tocar um time amador, óbvio, não dando lucro, né? Óbvio que a gente até falou disso, mas um clube organizado, um clube que tem coisas diferentes, que oferece coisas diferentes, que tem um legado que é muito importante. E é possível, né? Fica o recado, né, para todos os clubes, não só aqui de Ponta Grossa, mas de todo o Paraná. Sem dúvida, o Ipiranga tem uma das histórias mais bonitas aí que está completando 100 anos. Particularmente agradecer aí mais uma vez a nossa audiência nesse Giro Drap, nessa terceira edição aí do nosso Giro Drap, convidando a vocês também para sábado aí a nossa transmissão da final do Campeonato Amador de 2019. Agradecer o espaço mais uma vez do nosso site do Drap aí, agradecer vocês, Cícero, Alisson, Buiar, ao Germano, ao Neto aí, a todo mundo, a equipe de Curitiba também, pelo espaço. E agora, nessa fala aqui minha, eu quero homenagear esse programa aí, alguns familiares meus que fizeram parte da história do Ipiranga. Primeiramente, meu tio Guto Calaça, jogador aí da equipe do Ipiranga, meu tio Gilmar José Pacheco, também grande torcedor aí do nosso Alvi Rubro. Quero dedicar esse programa especialmente aos dois. E também mandar um abraço em especial à diretoria do Ipiranga, que, além de ter essa relação profissional, são meus amigos, em especial ao Saninho, ao Max, enfim. E também um abraço aí para minha avó, Maria Magdalena, para minha mãe e para o meu pai, que são ipiranguistas, me fizeram ipiranguistas, e agradeço a eles esse amor desse amor todo que me fez ipiranguista. E hoje também eu declaro aí abertamente que sou ipiranguista roxo, claro, com todo o profissionalismo quando a gente vai trabalhar em outros estádios. Enfim, quero homenagear esse programa a todos eles,
a todos os grandes ídolos aí da história do Ipiranga, como o grande João Hoffmann, chamado de João Grande, que fez 100 gols em 6 temporadas pelo clube. Então, são inúmeros ídolos, inúmeras pessoas que eu queria abraçar, mandar um beijo mais em especial hoje vai para o meu tio Guto Calaça e ao meu tio Gilmar José Pacheco. Enfim, é isso. Obrigado, agradeço. Esse programa para mim foi muito especial e vou encerrar antes que eu chore aqui, rapaziada. Muito obrigado mesmo. Falou tudo, João Paulo. A emoção é livre. Eu me coloco aí no teu lugar, aí essa experiência, né, com um ipiranguista de coração. Imagino como foi especial para você, como foi especial para o Alisson, para mim também e para todos aí os ipiranguistas, toda a galera aí de Palmeira. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um grande abraço do fundo do coração e parabéns pelo centenário. Uma equipe aí histórica, vencedora. É uma alegria poder fazer parte desse momento com vocês. Rafael Boiar, Antônio Neto, Germano, a equipe de Curitiba. Está sendo uma honra para mim participar desse projeto aí do Rico ao Pobre. Eu tenho a agradecer imensamente a estrutura e a oportunidade que a equipe está me dando. É muita alegria fazer parte dessa equipe com vocês. E continuem com a gente, nossos ouvintes, nossos seguidores. Lembrando, na próxima quarta-feira, às 20 horas, teremos mais uma edição do programa falando sobre a comunicação do futebol amador e também aí na noite desta sexta-feira, 7 de julho, futebol sem divisão às 19h30. É com você, JP, pode falar. Só vou mandar mais um abraço especial, meu avô. Fica à vontade. Tá lá em cima, senão ele não ia me perdoar o dia que eu me encontrar com ele. Ele foi um cara que plantou gramado lá no João Shed com o dedo, cara. Ele pegou a grama e plantava com o dedo lá. Esqueci do meu avô, Paulo Pacheco. Então também um grande abraço no coração do meu avô, seja lá onde ele estiver me ouvindo. Então agradeço aí mais uma vez pelo espaço. Pode continuar aí, Cícero. E ele está, grande homenagem, João Paulo, grande homenagem, perfeito. E mais uma vez um abraço aí a todo mundo. Fiquem ligados com a gente, como eu ia terminando ali falando, 7 de julho agora, esta sexta-feira, o programa Futebol Sem Divisão, falando aí sobre a última década do futebol amador de Curitiba, às 19h30, na página do Facebook do Rico ao Pobre. Aqui, Cícero Goitacazes, agradeço a todos vocês pela audiência. Fiquem com a gente, continuem nos acompanhando aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, e continuem com a gente, sempre interagindo. O apoio de vocês é o que nos move a continuar com esse projeto a serviço de você, como a gente, amantes do futebol de várzea. Muito obrigado pela audiência a todos e até a próxima. Tchau, tchau, João Paulo. Tchau, tchau, Alisson. Até lá, boa noite a todos vocês.